Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje estamos recebendo o Alexandre Campelo. O professor Alexandre Campelo está fazendo uma série de lives conosco sobre os santos do Oriente ao Ocidente. E ele começou por Yogananda. Mas o assunto Yogananda é muito vasto, muito rico. E ele, por ser discípulo, seguidor de Yogananda há muitos anos, conhecer muito da vida e da obra de Yogananda, tem muito conteúdo para passar e nós já estamos na terceira live somente sobre Yogananda. Então, nós acabamos de combinar que ele vai, depois desta série de hoje, ele vai falar a cada live, nós estamos fazendo 2 por mês, a próxima vai ser daqui a 15 dias, mais ou menos, ele vai falar sobre o Santo Antão, a vida de Santo Antão. E depois vai falar sobre outros santos. Aí, depois que acabar essa live, a ideia, pelo menos nós estamos conversando sobre isso, é ele fazer uma série somente sobre Yogananda, para falar detalhadamente sobre Yogananda, para não ser uma coisa superficial. Yogananda tem muita coisa interessante, né? É muito citado, é muito considerado. Então, ele vai dar, com essas 3 lives, ele deu vamos dizer assim, uma pincelada sobre o assunto. Depois a gente volta para ele aí sim aprofundar o assunto, tá bom? Eu quero pedir aos que não se inscreveram ainda no nosso canal que se inscrevam e marquem a opção todas, para que sejam notificados pelo YouTube. Se puderem, curtam também o conteúdo. E se puderem também, compartilhem com seus amigos. Nós já estamos crescendo. Nós estamos já com 590 inscritos. Eu nunca pensei em chegar a tanto. Eu estou muito feliz com isso. Mas podemos, eu já vi que nós podemos chegar a mais. Nós estamos no início ainda, temos um ano de canal. Então, se inscrevam, compartilhem, façam divulgação, como faz a nossa irmã Sônia Mesquita, que está sempre conosco aqui, de Volta de Saibaba. Ela faz divulgação nos grupos dela, ela sempre ajuda muito a divulgar. E também tem um grupo de pessoas que são assíduas aqui nas lives, que nem todos podem participar de live por conta de horário, de outras atividades, etc. Então, essas pessoas vêm depois no vídeo gravado. Mas tem uma turma que consegue estar sempre conosco aqui. Olha, Maria Barreto é uma que entrou, já é a primeira a entrar sempre. Ela entra e fica esperando começar. Tauan Fonseca, Ana Maria Bittencourt também, está dando boa noite. Alçaranda, Volta de Saibaba também, lá de São Paulo. Laís Sá, dando namastê. Laís, eu acho que Laís hein? Depois eu falo como. Laís, acho que é a esposa do Alexandre Campelo. Agora, desculpe se eu estou confundindo. Sônia Mesquita, Carlos Augusto, Jane Cardoso e Verita Sai. Tá? Vamos dar início, então. Depois eu vejo essa questão do nome da Laís. Se não for, peço desculpa, tá, Laís? Vamos dar início, então, à nossa live de hoje. Professor Alexandre Campelo. Olá, Betinho, boa noite. Brasiliense Alexandre Campelo. A Laís é a minha esposa, sim. Pois é, eu tive um lapso que poderia estar confundindo com Thaís, que era Thaís. É Laís. Olha, você está sendo prestigiado. Palmeirim Soares de Sá, o nosso professor Palmeirim. Eu ouvi Palmeirim, Tauan, os grandes amigos aí. Que bom. Então, vamos dar início, né? Fique à vontade aí. Eu agradeço aí a presença de todos, e especialmente a do professor Alexandre, porque dedica um pouco do seu precioso tempo, porque ele é muito ocupado,
a estar conosco aqui, nos passando conhecimento. Isso é muito bom. Nosso agradecimento, nossa gratidão é eterna, tá, professor? A falar sobre o seu mestre, né? Falar sobre o seu guru, é algo maravilhoso ter essa oportunidade. Claro que certa vez, inclusive, acho que até você estava, Betinho, no retiro, a Yoga de São Francisco, você que me ajudou, inclusive, a organizar lá em Mendes. E eu me lembro Não, não. Foi em Miguel Pereira, não foi? Teve em Mendes também. Primeiro foi em Teve Mendes, mesmo. depois foi Foi em depois Miguel que você Pereira. mandou Miguel Pereira. Você quem me ajudou a organizar. Ah, E eu me lembro do Frade, ele falar mais ou menos assim, que você falar sobre São Francisco, sobre a vida de São Francisco de Assis, não é um ser de estatura tão grande, tão grandiosa, e é quase uma heresia. Vai falar sobre esses seres gigantescos, mas alguém tem que falar. Eu pensei na hora, pode falar, Petinho. Ontem o Marcos Erize falou sobre Sai Baba, a segunda live que ele fez sobre Satya Sai, quem é e por que apareceu nesta era. Ele estava muito nervoso, ele falou, estou muito nervoso, eu preparei muita coisa, mas é uma responsabilidade muito grande falar sobre teu mestre. Né? Você não pode errar, você não pode falhar. Mas ele é o nervoso dele, mas ele se desenvolve muito bem, desempenha muito bem. Pois eu assino embaixo, porque eu também fico nervoso. Não é fácil, é uma responsabilidade, como ele disse, assina embaixo, é uma responsabilidade muito grande. E cada palavra que você fala, que você tem que medir, e como nós somos humanos, cometemos erros. Os monges também cometem erros, né? Aqueles que têm todo o preparo para falar a respeito do mestre também cometem erros, são humanos, estão em carne e osso, né? E não tem a estatura, nós não temos a estatura desses seres sagrados, como o Frade deixou bem claro lá, falando a respeito da vida de São Francisco de Assis, do grande São Francisco, né? Não é fácil, não. Mas alguém tem que falar. E, inclusive, eu me lembro do próprio São Francisco, certa vez perguntaram a ele, um discípulo perguntou a Francisco, e os discípulos de Francisco chamavam sempre de pai, né? E perguntaram a ele, pai, o senhor maltrapilho, descalço, sujo, por que é que as pessoas veem a você, pai, não é tão encantadas, magnetizadas? E São Francisco perguntou 3 vezes, você pergunta a mim por que as pessoas veem? E aí, depois da terceira vez, ele disse, porque Deus escolheu o mais vil entre todos. Isso São Francisco de Assis afirmando isso. É o mais vil de todos para pregar a sua palavra. E então, alguém tem que falar alguma coisa, alguém tem que falar a respeito desses seres sagrados, desses seres divinos, né? Por mais pequeninos sejamos cada um de nós. Então assino embaixo o que o Marcos Erize falou, assino embaixo. Não é fácil não, Betinho, mas vamos lá. E Yogananda, ele marcou muito, porque ele é considerado, assim como Swami Vivekananda, pai do yoga no Ocidente, né? Vivekananda, que veio antes, Swami Vivekananda, o grande Vivekananda, discípulo de Ramakrishna Paramahansa, que veio ao Ocidente em 1893 considero que ele veio abrir as portas, assim como um São João Batista, né, abrir o caminho para que o yoga pudesse ser difundido de fato no Ocidente. E décadas depois vem esse outro gigante, Paramahansa Yogananda, trazendo a quintessência do yoga. A missão de Yogananda, ou as missões de Yogananda, foram trazer a Kriya Yoga, ou Kriya Yoga, né? No português tanto faz, a yoga ou o yoga. Nós vamos ver livros no masculino ou no feminino. No sânscrito nós sabemos que é o yoga, mas aqui no Ocidente, aqui, principalmente no Brasil, é a Kriya Yoga ou o Kriya Yoga. Está valendo. Então, uma grande missão dele foi renascer, foi fazer reviver a Kriya Yoga,
aqui no Ocidente, enviado por grandes mestres, né, como Mahavatar Babaji, Lahiri Mahashaya, o próprio guru dele, Sri Yukteswar, em associação, como ele sempre afirmava, com Jesus e Krishna. Jesus representando o mundo ocidental, Krishna representando o Oriente. Então, a missão dele era trazer a Kriya Yoga e também promover esse diálogo interreligioso, essa unidade entre Oriente e Ocidente, esse sincretismo, trazendo a hermenêutica esotérica, mística, profunda, tanto dos ensinamentos de Jesus, fazendo os comentários, tecendo os comentários da Bíblia, do Novo Testamento, quanto também do Bhagavad Gita. E eu sei que o Palmeirim está realizando esse trabalho aí maravilhoso, né, de falando a respeito do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita de Yogananda tem cerca de 1.200 páginas, né, ele fazendo todo o comentário do Gita, e o Novo Testamento, que é a segunda vinda de Cristo, são cerca de 1.800 páginas, são 3 volumes, falando a respeito de todo o Novo Testamento, e incluindo os evangelhos apócrifos. É interessante, depois eu vou pedir para o Betinho colocar os slides. Eu, como pedagogo, eu gosto do audiovisual, porque você ancora melhor o conhecimento, né? Que se você fica só falando, as imagens ajudam a você ancorar o conhecimento. E eu vou depois pedir para o Betinho colocar os slides, mostrando tanto o Bhagavad Gita, que é Deus fala com Arjuna, quanto a segunda vinda de Cristo, que é, na verdade, a ressurreição, o despertar de Cristo em nós. E Yogananda ele deixou bem claro isso. De nada adianta, não que ele não possa fazer isso, ou que ele não venha a fazer isso, que Jesus, no caso, aparecer visível para que todos os olhos o vejam. Só que a transformação, a verdadeira metanoia, a transformação tem que ser interna. Se Cristo não renasce em mim, se ele não ressuscita em mim, se ele não nasce em mim, ele aparecer fisicamente, ele só vai causar temor. Isso não quer dizer que Yogananda negasse uma aparição de Jesus cósmica, para que todos os olhos o vissem. Mas a verdadeira transformação só ocorre quando ele é visto dentro de nós. Isso é que o yoga nos ensina, a olhar para dentro, acalmar os redemoinhos mentais, Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Isso é yoga. E de certa forma foi o que Jesus também ensinou, foi o que Jesus pregou. Yogananda deixa isso bem claro em seus escritos, sempre tendo a visão em êxtase, em samadhi. Ele não escrevia por ele mesmo, isso segundo o depoimento dos próprios discípulos, como falei nas lives anteriores, uma experiência do irmão Ananda Moy, em que ele entra no escritório onde Yogananda estava fazendo a tradução e os comentários da Bíblia. E Jesus estava sempre ali, Yogananda em samadhi, em êxtase. Sempre que surgia uma dúvida, ele perguntava diretamente a Jesus. E o poder que emanava daquele escritório, segundo o irmão Ananda Moy, era tanto que ele afirmou, eu tinha a sensação de entrar dentro de Deus, era como se mergulhasse em Deus. Tamanho era o poder, a vibração, enquanto Yogananda escrevia. E ele sabia que o tempo dele era curto aqui na Terra. Ele sempre dizia, a Mãe Divina me emprestou um tempo, estou com um tempo emprestado, tenho pouco tempo para terminar esses escritos. Um outro momento em que ele sai do escritório, ainda em samadhi, com os olhos voltados para o Kutastha Chaitanya, e ele afirma, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Isso quando ele já estava fazendo os comentários do Bhagavad Gita. Ali era como se fosse o próprio Krishna, o próprio Senhor falando por intermédio do corpo humano chamado Yogananda. E mais uma vez o irmão Ananda Moy teve que recuar vários passos da presença de Yogananda, tamanho era aquele poder que emanava do mestre. Como ele mesmo também costumava dizer, a presença de Yogananda era tão poderosa
que pouquíssimas pessoas não sentiam nada perto dele. Ele conhecia as pessoas e dialogava com as pessoas não por aquilo que elas falavam, mas porque ele conhecia a alma de cada um. Então você não era capaz, Dayamata relata isso, você não era capaz de esconder nada dele. Ele conhecia o Betinho por aquilo que o Betinho é, o Alexandre por aquilo que o Alexandre é, e não por seu sorriso falso ou por palavras falsas, mas por aquilo que está por trás. Ele observava a mente de cada um, ele estava na mente de cada um, como ele mesmo afirmou certa vez em uma palestra, um auditório lotado, lá nos Estados Unidos, e ele disse: eu conheço o pensamento de cada um aqui, e isso não é telepatia. Eu estou em vocês. Os discípulos sabiam que isso era verdade. Betinho, se você puder colocar o primeiro slide, para nós irmos fixando mais. Sim, pode falar. Uma curiosidade, professor. Quantos seguidores ou devotos, eu não sei qual a expressão, como o irmão Anandamoy existiram, que foram preparados por Yogananda diretamente? O número exato eu não sei, Não, Betinho, mas ele iniciou. Uma Ele noção. iniciou naquela época em Kriya Yoga cerca de 100 mil norte-americanos, 100 mil. Discípulos próximos são esses que nós sempre costumamos citar e que se tornaram siddhas, Ao nível aperfeiçoados. do irmão Anandamoy, o que? Isso é uma É um dezena de... siddha. Anandamoy é um siddha, é um aperfeiçoado. Gyana Mata, mãe de sabedoria. Ela, inclusive, Yogananda dizia que ela alcançou o mesmo estado de São Francisco de Assis, Gyana Mata. Taramata, ela viu poucas conferências de Yogananda sem conversar com ele, só de longe do auditório. Ela olhava para ele, e quando ela chegou em casa, se eu não me engano, não sei exatamente quantas conferências ela assistiu, mas numa dessas conferências que ela retorna para casa, ela diz que sentiu uma transformação, só que ela não narra como se fosse ela. Ela chegou a escrever um livrinho de bolso, que é um precursor da nova raça, em espanhol. Bem pequeno o livro. E ela conta como se fosse a experiência não dela, mas de um homem. Tamanha humildade, que ela não queria dizer que aquelas experiências ocorreram com ela. Mas os discípulos próximos sabiam que era uma experiência dela. E ela então chega em casa, vai até o espelho, ela sentiu que havia uma transformação muito grande ao só olhar para ele. Ela não falou com ele, ela só olhava, ouvia a palestra dele, internalizava aquela palestra, a imagem de Yogananda, a presença de Yogananda era tão poderosa que promoveu essa transformação. Então ela chega em casa, ela se olha no espelho, ela não viu o próprio rosto. Ela viu o rosto do mestre no espelho. Era como se ela e o mestre fossem um só. E ela entrou em êxtase, entrou em samadhi. E ela conta que ela via os neurônios, uma experiência parecida com a do Dr. Lewis. Os neurônios faziam infinitas conexões para receber a consciência cósmica. E ela permaneceu dias naquele estado de graça. Ela diz que saía nas ruas, as pessoas percebiam, sentiam, até as crianças sorriam para ela. E isso só de olhar para Yogananda, sem contato nenhum com ele, assim, só de longe, só de olhar para ele. Sim, Betinho. Isso é muito incomum. Essas pessoas certamente vieram para encarnar junto do Yogananda para darem seguimento. Porque Sem isso é muito dúvida. incomum, você pegar pessoas do povo e transformá-las a esse nível. Você viu essa experiência? Quem consegue viver essa experiência? Não são pessoas comuns, certamente Não. uma pleia de encarnações que... Sim, que já vieram com ele para ajudá-lo. Inclusive, eu acredito que Gyana Mata, de todos os discípulos, isso agora é uma afirmação minha,
Eu acredito que Gyana Mata, mãe de sabedoria, foi quem mais ajudou a Yogananda. Ela já idosa, e ele sempre afirmava que ela tinha a mesma estatura de São Francisco, tanto ela quanto Janakananda, Rajasi Janakananda, também um discípulo muito evoluído. E ela, já idosa, ela ficava muito doente. Existe um livro que ela escreveu, que é God Alone, Somente Deus. Ela conta histórias ali da experiência dela com o mestre extraordinárias. Ela conta que uma vez ela estava em casa, sentada em sua cadeira, estava doente, e ela absorvia no próprio corpo o karma dos discípulos. Agora também sou eu que estou afirmando isso. Eu acredito, lendo os textos dela, cheguei a essa conclusão de que ela absorvia o karma dos discípulos para que o mestre pudesse trabalhar. Porque senão ele estaria absorvendo esse karma, como ocorreu, como eu vou contar depois, mais à frente, ocorreu já no final da vida deles dois. Ela diz que ela estava em casa, Yogananda estava em outra cidade, e no momento em que ele fez um círculo de orações para ela, é uma técnica que ele ensinou aos discípulos, em que você coloca as mãos e canta Om para a pessoa que está doente. E no momento em que ele, em outro local, cantou Om para ela, ela ouviu o som do Om. Claro que é uma percepção interna, uma percepção espiritual, mas ela diz que era como uma locomotiva chegando até ela, aquela energia do mestre, e a cadeira dela tremeu, balançou, tamanho poder de Yogananda. E ela tinha essas percepções, foi uma das grandes discípulas dele. Agora eu perdi o fio da meada, Betinho, você havia perguntado. Sim, essa questão dos discípulos virem com o mestre, é aquela leva de discípulos que certamente encarnam junto com ele para ajudar, como também ocorreu com Jesus, certamente ocorreu com Buda. Vêm aqueles seres que são discípulos, como ocorreu com Ramakrishna, o próprio Swami Vivekananda, grande Vivekananda, e tantos outros que cercaram Ramakrishna, que estavam em volta de Ramakrishna, né, para auxiliar. Não fosse Vivekananda abrindo as portas, como eu falei aqui no Ocidente, Ramakrishna sempre elogiava Vivekananda, olhava para Vivekananda, inclusive dizia: Vivekananda de todos é o maior. De todos os discípulos que eu tenho, Vivekananda é o maior de todos. Ele costumava afirmar que Vivekananda era uma encarnação de Narada, Narada Muni. Existe uma experiência de Ramakrishna em que ele entra em êxtase, e a consciência de Ramakrishna vai subindo, 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 e ele chega a um local onde ele, como ele mesmo afirma, nem os devas, nem os seres divinos eram capazes de estar ali. E havia os 7 anciãos em êxtase nesse local, que eu creio devia ser o plano mundo causal, muito além do astral. Ali haviam 7 anciãos em êxtase. E de um lugar ainda mais elevado desce uma criança divina. Essa criança se aproxima de um dos anciãos e fala no ouvido desse ancião, que era Vivekananda. Vivekananda, nesse mundo muito elevado, em êxtase, em samadhi. Imagine. E aquela criança fala no ouvido do ancião, aponta para a terra e diz ao ancião: eu estou descendo, eu vou para lá, para a terra. Você vem comigo? O ancião sai de seu samadhi, de seu êxtase, só faz assim com a cabeça e, se não me engano, parece que do coração daquele ancião sai uma chispa de luz que desce à terra. Essa chispa era Vivekananda, para auxiliar o seu mestre, Ramakrishna. Então, sempre que vem um avatar, uma encarnação divina, vem a leva de seres sagrados junto com ele. O irmão Anandamoy conta um episódio em que ele viu Mrinalini Mata, outra gigante discípula de Yogananda. Ele estava varrendo o chão de um escritório, isso lá na sede central da Selfie,
E o telefone toca e Mrinalini vem atender o telefone, o telefonema. Quando ela atende o telefone, e isso ele varrendo o chão, ele diz que de repente o corpo dela começou a se transformar em luz. Era pura luz, Mrinalini. E ele ali viu a forma, ele não chegou a afirmar que Deva era algum ser divino, não sei se Durga, não sei, ele não falou, mas alguma divindade. Ele viu essa divindade como se fosse a própria encarnação de Mrinalini. E era só luz. O escritório inteiro se encheu de luz na presença dela, atendendo o telefonema. Depois aquela energia, aquela luz foi diminuindo, diminuindo, e ele viu novamente Mrinalini desligando o telefone. Então são seres sagrados mesmo, Betinho, que vêm para ajudar, para auxiliar o Mestre. Os 12 apóstolos de Jesus certamente não foram escolhidos por Jesus aleatoriamente, eles já estavam no mundo espiritual, já vinham preparados para estar ali com Jesus como apóstolos, né? Você pode colocar, por favor, Betinho, o primeiro slide. Acho que é primeiro, acho que é antes desse, não? Anterior. Esse. Aqui são os gurus, né? A linhagem de Paramahansa Yogananda. Os mestres que compõem a linhagem de Yogananda. Sempre Jesus e Krishna no meio, Jesus representando o Ocidente, Krishna representando o Oriente. A grande missão de Yogananda, unir Oriente e Ocidente, demonstrando a unidade subjacente entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Krishna. Na verdade, esses dois avatares, essas duas encarnações divinas, vieram ao mundo com um ensinamento idêntico, mas é a hermenêutica, na verdade. A questão é a hermenêutica. Por que as religiões diferem aparentemente umas das outras? Porque existe essa batalha, essa guerra teológica entre as religiões. Hermenêutica. Questão de hermenêutica, de interpretação. É por isso que nós precisamos dos santos, precisamos dos mestres, porque os padres, os pastores e monges cometem erros, desde que não sejam, se não são iluminados, se não são autorrealizados, cometem erros. Então nós precisamos dos autênticos hermeneutas, de um São Francisco de Assis, de um Santo Antão, de um São Charbel, não é? E esses seres sagrados da Índia, para nos trazer, para nos brindar com o autêntico conhecimento, a autêntica hermenêutica dos santos, dos mestres. Senão, nós, seres humanos comuns, cometemos erros de interpretação e começamos a gerar guerra, sectarismo, proselitismo. O meu mestre é o melhor, o meu é maior do que o seu. Né? Esses erros, esse tipo de erro grave que gera as discussões, que geram as brigas, as divisões entre as religiões. Ali nós temos do lado mais esquerdo, de branco, Lahiri Mahashaya, depois, seguindo em direção à direita, da esquerda para a direita, Mahavatar Babaji, novamente Jesus, Krishna, Yogananda, e por fim, mais à direita, Sri Yukteswar, que foi o mestre, o guru de Yogananda. Lahiri é o Paranguru e Babaji, Mahavatar Babaji, é o Paramparanguru de Yogananda. É como se fosse como se o Yukteswar fosse o pai espiritual, né, o guru, depois vem o avô, que é Lahiri, e o bisavô, Mahavatar Babaji, nessa linhagem de mestres. Sempre abençoados, como já falei, por Jesus e Krishna. Yogananda tinha a visão dos dois, tanto de Jesus quanto de Krishna. E ele foi enviado ao Ocidente por esses mestres. Inclusive, lá na Índia, em Iranti, quando estive em Iranti, que é um dos lugares onde Yogananda, que na verdade é o lugar onde ele fundou a Yogoda Satsanga Society, ele fundou em 1917
a Yogoda Satsanga Society na Índia, e em 1920, quando ele vem para a América, para os Estados Unidos, ele funda a Self-Realization Fellowship. E lá, na Yogoda, existe um mandir onde ele teve a visão da América. Ele também fundou uma escola para crianças e ele sempre tentava fugir das crianças, se escondia das crianças para poder ter um espaço, um momento de silêncio, de meditação. E ele estava ali, então, meditando. Quando ele entra em êxtase, entra em samadhi, tem a visão de pessoas de pele clara, né, na visão dele, e ele percebeu que era algo distante, algo longe, ele viu que era a América, e ali é mostrado a ele nessa visão que ele viria para a América pregar o yoga nesse mesmo lugar onde ele tem essa visão. A energia é muito poderosa ali, Betinho, nesse mandi em Irante, na Yogoda Satsanga Society. É muito forte. Os locais na Índia onde Yogananda viveu, onde ele pregou, onde ele esteve, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você percebe a energia muito forte. Sim, Betinho. Qual a cidade mesmo? Ranchi. R-A-R-A-N-C-H-I. Ranchi. Se você puder passar o próximo slide. Então a Kriya Yoga, segundo o próprio Yogananda, e isso ele fala também, baseado nos mestres dele, Yukteswar, Lahiri Mahashaya, Babaji. A Kriya Yoga ela é citada pela primeira vez em textos sagrados por Patanjali. Segundo Yogananda, Patanjali ensinou as técnicas da Kriya Yoga e ela se perdeu com o tempo. Krishna, segundo ele, quando vamos ler o Bhagavad Gita, ele traz toda a explicação em Deus fala com Arjuna, como eu falei no início, são cerca de 1.200 páginas. Deus fala com Arjuna, o Bhagavad Gita. Ele explica que Krishna ensinou primeiro a Kriya Yoga, que é Raja Yoga, Kriya é Raja Yoga. Raja quer dizer régio, é a ciência régia, a yoga régia. Aqui é importante nós explicarmos a diferença, né, as diferentes formas de yoga. Inclusive, Swami Vivekananda, quando ele vem em 1893 à América, ele nos traz as 4 principais formas de yoga espiritual. Karma Yoga, karma todos sabem que é a ação altruística, é servir a Deus no outro, é ver Deus no outro. E quando vamos na Bíblia, Yogananda explica essas passagens bíblicas, quando Jesus fala, quando dá de comer a alguém que tem fome, a um destes meus pequeninos, é a mim que está alimentando, ou quando dá de vestir a quem está nu, ou quando vai na prisão, é a mim que estás a visitar. Então, quando Jesus afirma isso, é a consciência crística, a consciência do Filho unigênito, Kutastha Chaitanya, a consciência do Filho, em Jesus é que fala isso, e que na verdade está em todos nós, seria a mesma consciência de Krishna. Inclusive, existe um teólogo que é autor do livro Jesus Viveu na Índia, agora eu não me recordo o nome dele, é um teólogo alemão, Jesus Viveu na Índia, Kirsten. Ele afirma que na etimologia, no estudo etimológico da origem das palavras do nome Cristo, você chega à raiz Krishna. E ele diz ali que antigamente Krishna também era escrito como Krishito, com K, mas Krishito. E Yogananda, de propósito, ele falava a mesma coisa. Inclusive, às vezes, em algumas palestras, ele, de propósito, unia os dois termos, os dois epítetos, Cristo e Krishna. Ele dizia Krishna, porque é Jadava, o Krishna, Jesus, o Cristo. Cristo e Krishna
São estados de consciência, não são sobrenomes de Jesus e de Krishna, de Jadava. São estados que eles realizaram, que eles alcançaram, eles se tornaram. É por isso que a Bíblia também fala: quem é o mentiroso, senão aquele que afirma que Jesus não é o Cristo? Ele é o Cristo, porque ele se tornou o Cristo. Inclusive os gnósticos cristãos, nos primeiros séculos da cristandade, eles afirmavam Jesus. A ortodoxia não aceita isso. Sempre houve essa batalha teológica entre a ortodoxia cristã e os gnósticos, que foram inclusive perseguidos, sofreram genocídio, não é, pela ortodoxia cristã. Eles negam, a ortodoxia sempre nega isso. Mas os gnósticos afirmavam: Jesus se tornou o Cristo a partir do momento no Jordão, quando ele é batizado por João Batista. Ali, quando ocorre a descida da pomba do Espírito Santo, ocorre a união da consciência crística com Jesus. Ele se torna o Cristo ali. É como se ele entrasse naquele estado de Savikalpa e Nirvikalpa Samadhi, de união com o absoluto. Claro que nessa encarnação como Jesus, ele já era o Cristo, sim, em outras vidas, em outras existências, mas nesta existência como Jesus, naquele momento ali do batismo, ele se ancora novamente na consciência que já pertencia a ele, como Filho unigênito, como Cristo. Tanto é que ele é tentado no deserto, logo depois disso, e ele já se coloca como Filho de Deus. Mas há uma diferença, e ele também deixa isso bastante claro, Jesus. Aqui eu estou falando dos ensinamentos de Yogananda. Isso tudo é ensinamento de Paramahansa Yogananda, que foi o que eu combinei com o Betinho, que essa terceira live, eu acho que nós esquecemos de falar sobre isso, Betinho. Essa terceira live seria sobre os ensinamentos de Yogananda, fazendo uma pincelada, um resumo, na verdade, porque é impossível trazer aqui todo o ensinamento de Yogananda. É muito vasto. É só, como eu falei, só do Bhagavad Gita são 1.200 páginas. A segunda vinda de Cristo são 1.800 páginas, fora a trilogia. Fora a trilogia. Né? Esse aqui é o terceiro livro da trilogia, Jornada para a Autorrealização, o Romance com Deus, ainda tem a Eterna Busca do Homem e outras obras mais. Então, quando Jesus é batizado no Jordão, ele se torna, naquele momento, naquela encarnação, o Cristo. Ou, como diria Kirsten, Krishna. Ele se unifica à consciência de Krishna. Por isso ele é o Senhor. Por isso a cristandade o chama de Senhor Jesus, como Senhor Krishna. É o Senhor encarnado ali, é um avatar, é um Purna avatar, é uma encarnação divina ali, Jesus. E não é a única. Se nós formos observar ao longo da história, né, do hinduísmo, desde Rama, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, considerado pelos Vaishnavas como uma encarnação dourada. Mas são tantas encarnações divinas, avatares Skanda, avatares Purna, são muitos. Mas são aqueles que ancoraram, que se unificaram à consciência de Cristo ou consciência de Krishna. Inclusive os Upanishads afirmam que a cor, não é, de Krishna, da consciência de Krishna, é azul, de Krishna não, de Vasudeva ou de Vishnu, é azul, né, a consciência crística ou consciência de Vishnu é azul. Existe, inclusive, Yogananda desenha, que eu não trouxe aqui nos slides, um círculo dourado, que ele nos ensina que está aqui. Ele, inclusive, afirma a estrela de Belém, e ele tem a comprovação de Teresa Neumann, mística católica, estigmatizada quando ele a visitou na Baviera, na Alemanha. Ela confirmou isso. Uma mística católica, cristã, tinha todos os estigmas de Jesus. Yogananda afirma: quando os reis magos, os magos magoi, vindos do Oriente, né, vêm visitar o menino Jesus, que seguem uma estrela, essa estrela não era algo físico, é aqui. É o olho telescópico. É uma estrela pentagonal branca. Então existe um círculo dourado, brilhante como um sol,
Inclusive, Yogananda ensina em suas lições uma técnica para nós vermos esse olho, o Kutastha Chaitanya. Se você acalmar a mente por meio da prática da meditação, das técnicas chamadas preliminares que Yogananda nos traz e da Kriya Yoga, você realmente vê o círculo dourado, um anel dourado, brilhante como um sol. Aí existe um fundo azul, o dourado representa o Espírito Santo, fazendo essa analogia que ele sempre fazia, ele sempre teceu essa analogia com o cristianismo. O Espírito Santo é dourado, o fundo azul como um oceano azul é a consciência de Krishna, ou Cristo, consciência crística, e lá no fundo existe uma pequena estrela branca pentagonal. Inclusive é importante nós falarmos sobre isso. Os magos negros, eles pegam essa estrela e colocam de cabeça para baixo, tá? Todos os símbolos sagrados, como ocorreu com Hitler, quando ele pega a suástica e inverte alguns graus, ele transforma um símbolo sagrado, que inclusive vemos no peito do Buda, no peito de Ganesh, a suástica, ela em pé. E Hitler inverte alguns graus, ali virou magia negra. Então, o símbolo de luz, quando você inverte alguns graus, se torna um símbolo das trevas. Aqui, então, nós temos o Kutastha Chaitanya, que é a estrela de Belém. Segundo Yogananda, os magóis, os magos vindos do Oriente, como lemos lá em Mateus, nos primeiros capítulos de Mateus, vieram visitar o menino Jesus, eles seguiram essa estrela do olho espiritual. Isso tudo está dentro dos ensinamentos de Yogananda, a segunda vinda de Cristo. E Teresa Neumann, essa mística católica, ela afirmou a um padre indiano que foi visitá-la, ela disse a ele: o Senhor, padre, vem da terra dos reis magos, a Índia. Os mesmos que vieram visitar o menino Jesus, Teresa Neumann. Yogananda esteve também, mas aí essa afirmação do irmão Ananda Moy, não existem fotos dele com o Padre Pio de Pietreutina. Eu posso também contar, Betinho, depois a história do Padre Pio. Belíssima história do Padre Pio, outro grande santo cristão, inclusive do século XX, perdão. Palmeirinho escreveu aqui: importante entender a diferença entre Jesus e Cristo. Exato, Palmeirinho. Foi um dos grandes trabalhos de Yogananda, essa diferença de nós não confundirmos que Cristo é um epíteto, é um estado de consciência, um título espiritual, e não um sobrenome de Jesus. Jesus ou Cristo. E a Bíblia deixa isso bem claro. Na frase atribuída a Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. O mim não estaria se referindo ao homem Jesus, mas ao Cristo, o eu real, o Atma. Exatamente, Palmeirinho. Exatamente. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque a identidade de Jesus com o Cristo era tamanha que ele não se via mais. Ele era o Cristo. Ele se tornou o Cristo. Como Krishna, quando fala a Arjuna: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Quando Krishna fala a Arjuna, que é o pai deste universo, Yogananda explica que ele fala na condição de Pratyagatma. Pratyagatma é a condição daquele que tem consciência de ser a alma. E a alma é idêntica ao espírito. A alma possui todos os poderes do espírito, com exceção de um. Inclusive, Swami Vivekananda, no livro Raja Yoga, ele explica isso, Vivekananda. Ele explica: o avatar, Purna, o Purna Avatar, possui todos os poderes que Deus possui, com exceção de um, que é o poder de controlar o universo. Esse somente Deus possui. Então o avatar, ele é onisciente, onipresente, onipresente e onipotente. E nessa onipotência tem essa exceção de controlar o universo. O avatar não tem esse controle. Aí nós entramos naquela questão também do Dvaita, do Advaita, do Achintya Beda Beda, não é?
Inclusive, nossos irmãos Vaishnavas, a partir de Chaitanya Mahaprabhu, fala de Ashintya Beda Beda, que é o monismo não qualificado, o monismo qualificado, ou seja, Yogananda ele nos explica o seguinte, que Krishna, diferente do que nossos irmãos Vaishnavas afirmam, que Krishna seria a suprema personalidade de Deus. De certa forma, ele é, mas não só ele. Ele se unificou a essa consciência cósmica. Então, quando ele fala, eu sou o pai deste universo, a mãe, é a consciência cósmica falando por intermédio de Krishna. Quando Jesus afirma, antes que Abraão fosse, eu sou, é a consciência cósmica falando por intermédio de Jesus. Ou quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, como lemos no Apocalipse, na visão que João Batista, João, o apóstolo, o discípulo amado, teve de Jesus, e ele afirma, eis que me virei e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. Ali é a visão, inclusive, dos 7 centros, dos 7 vórtices, os 7 chakras, que são os 7 selos, as 7 igrejas. Teresa de Ávila, doutora da igreja, outra grande santa católica, ela escreve, ela fala a respeito da alma como um castelo de cristal com 7 moradas. Essas 7 moradas são os chakras, são os centros de energia. E ali, quando João então vê Jesus naquele vórtice de luz, ele afirma, eu sou, Jesus afirma, o alfa e o ômega, é Deus. É a consciência divina, a consciência cósmica falando por intermédio de Jesus. Quando Buda, Siddhartha Gautama, nasce, os textos budistas afirmam que o bebê Siddhartha, ao nascer de Mahamaya, ele caminha, onde ele pisa surgem flores de lótus, e o bebê Siddhartha aponta para o alto e para baixo e diz, Tendyo Tenge Yogadoka-san, entre o céu e a terra, não há ninguém mais nobre do que eu. Não era Siddhartha, não era a consciência de Siddhartha, mas a consciência cósmica, falando por intermédio de Siddhartha, futuro Buda, o Buda histórico. Quando o próprio Paramahansa Yogananda, segundo o irmão Anandamoy afirma no deserto de Mojave, também afirmou, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas, não era Mukunda Lal-Ghosh, Yogananda, mas era a consciência cósmica falando por intermédio de Yogananda, daquele corpo chamado Yogananda naquela encarnação. Era Deus falando por intermédio dele. Então esse é o significado dos avatares. Aí existe também a ideia do avatar que já nasce como avatar, ele já vem como avatar, como foram os casos de Krishna. Vamos ler ali os textos sagrados Vaishnavas, o Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana e todos os textos Vaishnavas. Krishna nasce de uma forma virginal, apesar de ser o 8º filho, não houve copulação entre Vasudeva e Devaki. Mas Vasudeva projetou de seu poder mental no ventre de Devaki, e ali Devaki recebe Krishna, sem o ato sexual. É um avatar, é a encarnação de um avatar. Ele nasce como um avatar, como ocorreu com Jesus. Quando Maria ouve o Espírito Santo, e Yogananda inclusive afirma, no ouvido direito, ela ouviu o som do Om, aquilo que nós no yoga chamamos de Om, Pranava, Om, é o Amém dos cristãos. Amém. Om para os budistas. Amém para os muçulmanos. É o mesmo verbo que reverbera no cosmos, Adi Akara, manifestação, Udi Ukara, preservação, e M de Makara, dissolução. Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. Aí nós vemos a unidade subjacente entre yoga e cristianismo, Cristo e Krishna. Então Maria ouve o som do verbo e ela ali
recebe o Espírito de Jesus em seu ventre sagrado, né, o cálice sagrado de Maria, como Devaki para Krishna, como Mahamaya para o Buda. Então são Purna avatares, são encarnações, eles já vieram como encarnações divinas. E existem aqueles que se tornam a partir daqui, que vêm como siddhas, aperfeiçoados, bem-aventurados, e se tornam avatares a partir daqui. Tem o avatar que desce e tem o avatar que sobe, ou seja, que daqui da Terra eles se tornam avatar. São essas duas formas de avatar. Existe o avatar que entra em Nirvikalpa Samadhi, e ele tem, como no caso de Yogananda no deserto de Mojave, ele tem a visão dos mundos, dos 3 mundos, flutuando nele, na consciência cósmica dele, como bolhas. E existe o avatar que alcançou o mesmo estágio de consciência, mas os mundos desaparecem para ele. Só existe bem-aventurança. É interessante que tudo isso que vem do hinduísmo, como Jesus foi um yogi, existem estudiosos como o próprio Kusten que fala que Jesus esteve na Índia, existem textos sagrados budistas afirmando tanto o nono Purana, né, indiano, afirma a presença de Jesus na Índia, quanto um texto sagrado budista que fala a respeito de Santo Issa. Santo Issa foi Jesus lá no Tibete. Inclusive os muçulmanos até hoje chamam Jesus de Issa, Santo Issa. Alguns acreditam que o corpo de Jesus está na Caxemira. Existe um mausoléu ali, todo um estudo a respeito, e muitos creem que Jesus está ali, o corpo de Jesus está ali enterrado. Sim, Betinho. Eu visitei esse suposto Sério? túmulo de Jesus, uma casa lá na Caxemira, em Srinagar, quando eu estive Isso. na Índia. Mas os Mas muçulmanos... uma coisa que a gente não pode ter Não absoluta pode. certeza, né? Mas eles dizem que ali viveu e morreu, e tem lá, a casa é fechada, você vê através de grades, tem lá um suposto... A BBC de Londres fez um documentário mostrando esse mesmo túnel, um documentário muito longo sobre esse assunto. É muito interessante. Existia. Os muçulmanos, eles não aceitam que ali seja o corpo de Jesus, né? Porque a crença deles é a mesma da ortodoxia cristã, de que Jesus subiu aos céus. Então, você falar que é Jesus que está ali enterrado é uma blasfêmia para eles. E existiam os moldes dos pés dessa pessoa que está lá, moldes de pés crucificados, com as chagas da crucificação nos pés. Ora, na Índia nunca houve crucificação. Como é possível que um crucificado esteja enterrado na Índia, em Srinagar, na Caxemira? Então, são várias outras evidências. Yus Asaf, né, é o nome dessa pessoa que está lá, desse santo. Yus Asaf, que significa... Existem vários significados para Yus Asaf, tanto líder dos curados, porque ele curava leprosos, quanto filho de José. Yus Asaf, filho de José, enterrado ali em Srinagar, na Caxemira. O nono Purana, Purana quer dizer antigo, afirma que o rei Shalivahan, o rei da Índia, certa vez ele se deparou com um homem estrangeiro sentado em um lugar alto. E os avatares, como o próprio irmão Anandamoy falava a respeito de Yogananda, eles têm um poder, um magnetismo muito forte. E as pessoas são atraídas por esse magnetismo. Acontecia com São Francisco de Assis. Pequenininho, feinho, maltrapilho, sujo. As pessoas ficavam encantadas com São Francisco. Ele falava pouco, mas o pouco que ele falava tinha tanto poder espiritual que as pessoas, quando ele terminava de falar, as pessoas corriam para beijar os pés e as mãos de São Francisco, né? Então, Shalivahan vê aquele homem estrangeiro sobre um alto, sente algo diferente e se aproxima para estabelecer um diálogo com aquele estrangeiro. E ali ele pergunta, quem é você? E aquele estrangeiro começa a falar, eu não sou daqui, eu venho de uma terra distante, o meu povo me maltratou. Ele fala até o nome de um ser demoníaco, que eu não me recordo agora,
um ser demoníaco que impulsionou o meu povo para me maltratar, e lá, em minha terra natal, eu era chamado de o Filho de Deus. Isso está no nono Purana, né, da Índia. A Ana escreveu, e como a concepção de Swami, Swami relatada aí por... é Satya Sai Baba, que ela é devota. Sim, esse É, nome eu não vou Ishwarama é a conseguir... mãe dela. Ishwarama. É como a Ah, sim. concepção de Swami, Bhagavan Satya Sai, relatada por Ishwarama, sua mãe, numa entrevista e permitida por Baba. Ele permitiu que ela relatasse. Concepção acontecida por uma intensa luz azul vinda do poço onde ela foi buscar água. Quer dizer, Exato, essa luz similar azul à concepção de outros avatares. é o próprio Yogananda também, quando ele nasce, Sananda Lal-Ghosh relata que o quarto onde Yogananda nasceu se encheu de uma luz, apareceu a forma sagrada de Lahiri Mahashai, e Yogananda nasceu dentro dessa luz também. O parto foi sem dor, e o quarto todo iluminado por Lahiri Mahashai. São avatares, né? São divinas encarnações. Betinho, se você puder colocar o próximo slide, te agradeço. Então, a Kriya Yoga, aqui nós temos a imagem, pode deixar aí, a imagem dos chakras, não é? Porque a Kriya, eu estava falando, o Karma Yoga é o trabalho altruístico, é o amor a servir a Deus no próximo, Karma Yoga. Então, por meio do Karma Yoga, você chega à realização divina. O outro yoga é Jnana Yoga, net, pela sabedoria, pelo discernimento, viveka, entre o real e o ilusório, você também chega à realização divina. Bhakti Yoga, Bhakti é a devoção, o amor a Deus, você chega à realização divina. Raja Yoga, Raja quer dizer régio, é a prática da meditação, da contemplação, em que você olha para dentro, como Jesus também afirmou, quando perguntaram a ele, Rabi, quando virá o reino? Isso está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Jesus responde, o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Isso é Raja Yoga. Então, quando você olha para dentro por meio da prática introspectiva, da meditação, de acalmar os sentidos, de acalmar a mente, você realiza Deus. E Kriya Yoga é o magnetizar desse Sushumna Nadi, que passa no meio da coluna vertebral, fino como um fio de agulha. Inclusive, Yogananda afirma que quando Jesus diz que o caminho da perdição é uma porta larga e o caminho da salvação é uma via estreita, essa via estreita é o seria o Sushumna Nadi, esse canal de energia invisível, porque ele está no corpo astral, no corpo prânico, Pranamaya Kosha, quando a energia da Shakti, que é o Espírito Santo dentro de nós, Shakti quer dizer poder, a Kundalini, ascende pelo conduto espinhal, passando por todos os centros de energia, até despertar aqui no ponto médio entre as sobrancelhas a consciência do Filho. É por isso que Jesus afirmava, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, pela consciência crística que está em nós. Fisiologicamente falando, Yogananda diz, o Filho está aqui, no Kutastha Chaitanya, a consciência do Filho. Ninguém vai ao Pai, o lótus de 1000 pétalas, se não passar primeiro pela consciência do Filho, o Adina Chakra, Kutastha Chaitanya. Então a consciência da mãe, inclusive em teologia, eu tenho pós-graduação em teologia, na teologia nós aprendemos que o Espírito Santo tem a parte feminina, é feminino. Por isso no yoga, na verdade o que chamamos de cristianismo, Jesus foi um yogi. O ensinamento de Jesus Cristo tem muito mais a ver, isso nós quando conversamos com amigos no judaísmo, tem muito mais a ver com o hinduísmo
os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, tem muito mais a ver com o yoga e com o hinduísmo do que com o judaísmo. Não que não tenha elementos judaicos nos ensinamentos de Jesus, mas tem muito mais do yoga, até aquele momento em que ele afirma a unidade dele com o Pai. E os judeus ortodoxos quiseram pegar em pedras para atirar em Jesus. E ele diz, não está escrito, eu disse, sois deuses. Ou seja, deuses. Isso claro que está no Antigo Testamento, mas quando ele afirma essa unidade dele com Deus, isso vem do hinduísmo. Ele está ali afirmando a tradição milenar dos avatares, das divinas encarnações, que era considerado no judaísmo uma heresia, você afirmar que você é Deus, ou que você é filho de Deus, ou que você é uno com Deus. Isso é uma heresia para o judaísmo. É por isso que ele foi levado à crucificação, porque ele estava pregando um ensinamento que vem do hinduísmo, que vem do yoga, e não do judaísmo. Por isso ele foi tão mal compreendido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas de seu tempo. Mas ele já não era mal compreendido pelos essênios, né, e pelos budistas, como já existem estudos afirmando que ele esteve no Tibete, que ele esteve na Índia, apesar de que na Índia também foi perseguido, né, pelos brahmanes ortodoxos, que tinham uma visão fundamentalista, ortodoxa, dogmática dos próprios Vedas. Jesus foi perseguido na Índia, mas ele afirma um ensinamento que é muito mais do yoga profundo, do Vedanta profundo, autênticos, e do budismo autêntico do que do judaísmo propriamente dito. Então, a consciência da mãe, a Shakti, ascende pelo conduto espinhal, desperta a consciência do filho e a consciência do pai. Isso é Kriya Yoga. A prática de Kriya Yoga, as técnicas de Kriya Yoga vão magnetizando o Sushumna Nadi. Na live anterior, eu citei a minha experiência com 2 monges da Ordem da Self-Realization, Swami Nakulananda e Keshavananda. Eu senti a coluna vertebral deles. O poder, a energia emanando da coluna deles era tanta que me vinha na mente a palavra magneto. Magneto, magneto. O que é isso? Significa que eles alcançaram Samadhi, eles já entraram em Samadhi. A coluna vertebral deles é pura energia, pura luz. Existe um relato de uma devota, de uma outra devota, que certa vez, a brasileira, ela foi à sede central da Self lá nos Estados Unidos e abraçou um monge, um outro monge que foi discípulo também direto de Yogananda, o Bimalananda. Ele era baixinho, pequenininho, e não é aconselhável você abraçar os monges, né? O correto é fazer a saudação, namastê, né? O Jai Guru, algo assim. Mas ela resolveu abraçar o monge, ela o abraçou e ainda fez um carinho na coluna, nas costas dele. Quando ela volta ao Brasil, ela me contou, Alexandre, aconteceu algo muito estranho, porque quando eu abracei o Bimalananda e fiz aquele carinho na coluna dele, o meu braço, o braço inteiro, eu sentia algo no braço que ficava fazendo assim no meu braço. E eu passei 3 dias com insônia, não conseguia dormir. E eu falei para ela, minha irmã, você abraçou Bimalananda, discípulo direto de Yogananda, a coluna vertebral dele é toda magnetizada, é pura energia. Quando você fez esse movimento na coluna dele, de carinho na coluna dele, já idoso, o seu braço ficou energizado e sem energia, você ficou 3 dias sem dormir, tamanha energia que você recebeu da presença daquele santinho, o irmão Bimalananda. Então, Yogananda, quando ele chegou à América, uma das coisas que ele sempre dizia, Deus está na coluna vertebral. Deus está na coluna vertebral. Moisés, quando abriu as águas do mar, o cajado é um símbolo da coluna vertebral. Na Índia existem os Danda Yogis,
né, e segura um danda, que é um bastão de bambu, representando a coluna vertebral. Então, quando Moisés abre as águas do mar, que ele bate o cajado e sai água, na verdade, simbolicamente, era o poder da coluna vertebral, dos chakras, a energia, o magnetismo espiritual de Moisés. As serpentes do deserto, quando Jesus afirma a Nicodemos, né, quando Nicodemos, sacerdote, fariseu, vai dialogar com Jesus e pergunta a Jesus como era possível nascer de novo, né, o homem entrar no ventre da mulher, está no Novo Testamento, e nascer de novo, e Jesus diz a ele, Jesus um pouco mais à frente explica a Nicodemos, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. A serpente que Moisés ergueu no deserto é a Kundalini, é a energia da Shakti, da Kundalini, não é, que tem a forma de duas serpentes de energia, e tudo no universo é serpentino. Inclusive, eu fiz uma live aqui com o Betinho na Era do Avatar, explicando sobre isso. Tudo no cosmos, matematicamente falando, é serpentino, é cíclico, tudo é cíclico e em espiral. A forma da natureza, tudo na natureza tem a espiral. Agora não me recordo o título dessa live aqui na Era do Avatar, Betinho, não sei se você se recorda. O próximo, Betinho, por favor. Próximo slide. Essa imagem aqui, ainda só um pouquinho atrás, Betinho, de Jesus e Krishna de mãos dadas, foi uma visão superconsciente que Yogananda teve dos dois avatares. Yogananda diz que entrou em êxtase, entrou em samadhi e viu Cristo e Krishna caminhando, saindo de vales iridescentes, montanhas iridescentes, e eles vieram caminhando em direção a Yogananda nessa visão superconsciente. E então, quando eles se aproximam do mestre, Jesus e Krishna batizam Yogananda em águas que eram feitas de pura energia, de pura luz, e ele vê átomos de fogo esvoaçantes. E ali tudo permanece, apenas luz. É muito linda. Ele chegou a escrever um poema belíssimo falando a respeito dessa visão, de uma dessas visões que ele teve de Jesus e Krishna. Ele sempre tinha visões de Jesus e de Krishna. O próximo, Betinho. Aqui é a segunda vinda de Cristo, como eu falei. São cerca de 1.800 páginas, e que ele escreveu em pouquíssimo tempo no deserto de Mojave, porque ele sabia que o tempo dele na Terra era curto, né? Ele tinha que deixar o corpo, faltava pouco tempo, isso foi em 1950, ele já falava aos discípulos, eu tenho pouco tempo, e em 1950, em 1952, ou seja, 2 anos depois, como ele havia dito, como ele havia profetizado, ele deixou este mundo. A segunda vinda de Cristo. O próximo, Betinho. Deus fala com Arjuna. São cerca de 1.200 páginas de comentário ao Bhagavad Gita, em que ele demonstra, ele nos traz a visão esotérica. Existe o esoterismo com S, esoterismo com X. Com S, o prefixo S, exo, com S quer dizer para dentro, com X para fora. Então existe a hermenêutica interna, psicológica, quando ele afirma que os Pandavas e os Kauravas são forças psicológicas dentro de nós, eles existiram, existe o fato histórico, como inclusive o Palmeirim vem falando, né, em suas lives sobre o Bhagavad Gita, eles existiram, né, a batalha de Kurukshetra realmente foi histórica, ela existiu, mas existe o lado interno dessa batalha, dentro de nós também. Então, psicologicamente falando, os Pandavas representam forças da luz dentro de nós, e os chakras, os 5 primeiros chakras dentro de nós são os 5 Pandavas. E os Kauravas são as forças psicológicas
das trevas, né, dentro de nós, como a luxúria, o egoísmo, a vaidade e etc. São as forças das trevas dentro de nós. E são 1.200 páginas de ensinamentos. O próximo, Betinho, por favor. Aqui é Yogananda com Teresa Neumann, a mística católica estigmatizada, que eu já falei sobre ela, aquela imagem ali mais da direita, ela tinha todos os estigmas de Jesus, o corpo dela sangrava inteiro, até os olhos sangravam, ela perdia litros de sangue nas sextas-feiras, quando ela tinha a visão da paixão de Cristo, ela via como um cinema toda a paixão de Jesus. E Yogananda, quando a foi visitar, ela disse: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrir uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. Ali é na foto à esquerda, é ela, o senhor Wright, irmão de Dayamata. Ele foi curado de epilepsia por Yogananda, e na visita que ele fez à Índia, primeiro ele foi à Europa, visitou a Europa, depois ele, em 1935, e depois ele foi para a Índia. E nessa visita à Europa, ele esteve na Baviera, na Alemanha, visitando Teresa Neumann, que é a mesma que afirmou: os magos, os reis magos vieram da Índia. Ela afirmou isso a um padre indiano que foi visitá-la certa vez. A grande Teresa Neumann. Ela não era freira, ela é uma católica, uma mística católica. Ela não chegou a ser freira, mas vivia como uma freira, né? Inclusive os padres a visitavam. É reconhecida realmente os fenômenos que ocorreram com ela. Inclusive hoje, lá na Alemanha, a residência atual dela é um museu. Eu tenho um amigo que esteve lá e existem fotos dela junto com Yogananda nesse museu, que é a residência dela hoje, que se transformou em museu. Existem fotos deles dois lá. E muitos, ele me contou algo interessante, esse amigo, que muitos alemães creem hoje em Teresa Neumann graças à visita que ela recebeu de Yogananda. Vejam que interessante, é como se Yogananda atestasse a veracidade, né, dos fenômenos com Teresa Neumann. E ele presenciou um desses momentos em que ela entrou em êxtase, vendo a paixão. Ele entrou na mente dela e ele viu, Yogananda viu, tudo que ela via, toda a paixão de Cristo, Yogananda viu também, nesse momento em que ele a visitou lá na Baviera. O próximo, Betinho, por favor. Você fez algum sinal ou não? Eu não estou te ouvindo, seu som. É que eu tenho um amiguinho mosquitinho que fica se alimentando aqui Tá. na minha orelha. Todo, cara. Ahimsa. O Evangelho de Tomé e a aparição de Jesus a Yogananda. Isso aqui foi uma outra aparição que Jesus fez a Yogananda, muito interessante. Yogananda, ele citou o Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, dito, considerado apócrifo pela ortodoxia cristã. Apócrifo é tudo aquilo que é de difícil compreensão ou que não é autêntico. Isso na visão da ortodoxia. Mas, para os grandes estudiosos da atualidade, o Evangelho de Tomé não só é autêntico, como significam as palavras, as logias de Jesus, e muito provavelmente ele é o Evangelho Kel, é o Evangelho que inspirou os evangelhos ditos canônicos da atualidade. Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitos estudiosos acreditam que existem hoje, graças a esse evangelho aí de Tomé, considerado pela ortodoxia como apócrifo. Yogananda, em 1937, guarde bem essa data, 1937, eu estou quase acabando já, Betinho. Em 1937, ele teve uma visão de Jesus. Ele estava em seu quarto meditando uma outra visão, né, entre as muitas visões que ele teve de Jesus. O quarto se encheu, segundo ele, de uma luz azul opalescente.
e do alto ele viu a imagem de um jovem de 27 anos, com aparência de 27 anos, cabelos negros, não é, barba negra, olhos escuros, pele morena, e dos lábios desse jovem desceu um cálice, e esse cálice veio até os lábios dele, de Yogananda, e depois retornou a Jesus. E ele contou essa experiência aos discípulos em 1937 e disse aos discípulos: o que Jesus me falou eu guardo em meu coração, mas o que ele disse está registrado no Evangelho de Tomé, que eu nunca li. 1937, e ele de fato nunca leu. Por quê? Porque esse evangelho estava desaparecido, ele foi encontrado nas cavernas de Nag Hammadi, no Alto Egito, em 1945, por pastores beduínos, 1945, mas só foi traduzido para o inglês em 1955. Yogananda deixou o corpo em 1952. Então ele realmente não leu, mas ele sabia o que esse evangelho continha. Como? Quando pegamos esse evangelho hoje e vamos ao Logion 108, Logion, como disse, é palavra, está escrito: aquele que bebe do mesmo cálice que eu é semelhante a mim. É o que está escrito lá no Logion 108. E Yogananda não revelou isso aos discípulos, ele esperou para que quando o evangelho aparecesse, pode-se dizer década, uma década, né? 1937, 1955, 1945, quase uma década, e depois ser traduzido para o inglês somente em 1955, então ele esperou que os discípulos, por eles mesmos, muito tempo depois, viessem a ler as palavras de Jesus. Ele só contou isso, que dos lábios de Jesus desceu um cálice, veio até os lábios dele, depois retornou a Jesus, e Jesus disse palavras belíssimas a ele, e que estavam registradas no Evangelho de Tomé. Aquele que bebe do mesmo cálice que eu é semelhante a mim. Logion 108. Quem quiser adquirir o Evangelho, pode ir lá, Logion 108, do Evangelho de Tomé. O próximo, por favor, Betinho. Esse é o último. Esse é o último? É o Então, último. é um resumo dos ensinamentos de Yogananda, unindo Oriente e Ocidente, os ensinamentos de Krishna e de Cristo. Um resumo, né? Porque é impossível trazer todo esse conhecimento em tão pouco tempo. Mas nós vamos voltar a esse assunto, se você assim desejar. Porque aí nós vamos fazer lá. assim, para não haver essa preocupação em terminar e deixar de falar algo, o que eu sugiro a você? E aí eu faço isso publicamente para que as pessoas se sintam parte do nosso trabalho, que é assim que eu considero essas pessoas que nos acompanham nas lives e nos vídeos também. Você vai falando, quando terminar o tempo, você para na live seguinte, você dá continuidade até que se esgote o assunto. Você tem muito conteúdo. Comprimir isso em tão pouco tempo, né, é até uma violência, porque você tem muito mais a dizer e nós queremos muito mais a escutar, mas nós não podemos ficar aqui assim no tempo que seria necessário para você passar tudo isso. Então, vamos fazer dessa forma. Agora, de certa forma, Betinho, por exemplo, eu vou falar sobre Santo Antão. Vou acabar falando dos ensinamentos de Yogananda, porque não tem como separar. Santo Antão foi um grande eremita, né, do cristianismo oriental. Foi um yogi cristão, né, meditava. Então, eu vou acabar falando dos ensinamentos de Yogananda ali. Enquanto falo da vida de Santo Antão, estou trazendo os ensinamentos mais uma Quando vez. você falar de Francisco de Assis, eu presumo que você vai Também.
vai precisar de mais de uma live para falar também. Tudo bem, a São gente vai Francisco. administrando isso. Perfeito, perfeito, Betinho. Namastê. É tão Namastê. bom lidar com pessoas inteligentes. É tão bom, facilita para a gente. Eu quero agradecer aqui a presença daqueles que entraram depois que eu citei aqui, a Isadora Pedrosa, a Roselene Marques, o Palmeirinho já falei, Cléo, a Ana Cristina Noronha, acho que eu já falei todos. Enfim, então é isso aí. Agora, na sexta-feira, vocês podem ver aí na descrição do vídeo, né, da live do vídeo, que nós hoje fizemos a Yogananda e na sexta-feira, agora, depois de amanhã, nós vamos fazer Nrsimhadeva, o Avatar Leão, com Priyarupa Dasa. Né? Então, às 20 horas aqui, sexta-feira, nós estamos aqui de volta esperando vocês aqui. E depois, na semana que vem, o Írito, e assim vai. A gente vai desenvolvendo. E você volta, então, né, o Alexandre, no dia 21 de setembro, quarta-feira, 20 horas, falando sobre a vida de Santo Antão. Betinho, Okay? só Fique à vontade. me perdoe, só uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, para não deixar passar, mas Claro. é só uma pincelada. O que nós chamamos, né, no yoga de Dvaita e Advaita, dualismo e monismo, existe no cristianismo. É teologia catafática e apofática. Catafática é a teologia positiva. É tudo aquilo que Deus é. Deus é bom, Deus é amor, Deus é alegria, é catafática. Deus é uma pessoa, seria na teologia oriental, Dvaita. E a apofática é a negativa. Deus não pode ser dito o que ele é. A única coisa que podemos afirmar a respeito de Deus, isso é teologia cristã, é que ele é inefável. Aí nós nos lembramos do que é dito no Vedanta, né, que Deus é Sat Chit Ananda, nada mais pode ser dito, ele é inefável, ele é ser, Sat Chit, consciente de ser, e Ananda, bem-aventurado. Então, na essência, Oriente e Ocidente falam a respeito das mesmas verdades e do mesmo Deus. Gratidão, Betinho. Não, eu que agradeço, agradeço muito a você, agradecemos também a presença aqui do pessoal que está conosco, nossos irmãos aqui queridos, prestigiando a gente, daqueles que ainda vão nos ver nos vídeos. E então, até sexta-feira, uma live com Priyarupa Dasa. Muito obrigado a todos.